Gravando. Então vamos lá. A gente começa falando aqui dos tipos de onda. Então isso aqui é só classificação mesmo, tá? Então a gente pode classificar as ondas quanto à direção de propagação. E quando eu falo direção de propagação, é comparando a direção de propagação com a direção da vibração das partículas do meio em que ela está se propagando, tá? Então você pode ter ondas transversais ou ondas longitudinais. Então uma onda é transversal quando o meio vibra em uma direção, por exemplo, o meio vibra na vertical, mas a frente de onda se propaga na horizontal, perpendicular à vibração do meio. Por exemplo, um pulso em uma corda. Você estica uma corda, balança ela para cima e para baixo, a corda vai vibrar para cima e para baixo, cada ponto da corda vai vibrar para cima e para baixo quando a onda passar, mas a onda vai estar se propagando na horizontal, né? Então vibra na vertical e se propaga na horizontal. Isso é uma onda do tipo transversal. Ondas longitudinais, a vibração do meio ocorre na mesma direção de propagação. Por exemplo, você pega uma daquelas molas, vocês já brincaram com aquelas molas coloridas que fica balançando assim, uma na outra? Então, pega uma daquelas molas, estica ela na mesa e faz assim, dá um empurrão de um lado dela. Quando você dá um empurrão, você está comprimindo a mola, só que aquela compressão não vai ficar ali, ela vai avançar a mola inteira. Então, essa compressão vai se propagar ao longo da mola e cada anelzinho da mola vai vibrar na horizontal para ela se propagar. Então, quando a compressão está vindo, isso aqui vem para cá e depois, quando passa, isso aqui vai para lá. Então, isso está vibrando na horizontal e a onda também está se propagando na horizontal. Esse é um tipo de onda longitudinal. Exemplo de ondas longitudinais. O som, o próprio som, porque quando eu falo, eu estou produzindo sons diferentes aqui, usando o meu conjunto, né? Pulmão, cordas vocais, garganta, estrutura da boca, língua, dentes e tudo, enfim. E eu estou fazendo o ar vibrar aqui perto da minha boca. Então, ou eu comprimo mais ou menos as partículas que compõem o ar, né? As moléculas que compõem o ar. E essa vibração, ela se propaga longitudinalmente, tridimensional, tá? Abrange a sala inteira, só que longitudinalmente. Então o som vai assim, para frente e para trás, se propagando, tá? Exemplo de ondas transversais, ou ondas numa corda, como foi colocado aqui, ou outro exemplo de onda transversal, são as ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas são só transversais. Ah, professor, mas qual é a partícula do meio que a onda eletromagnética faz vibrar? Aí que tá, ela não precisa de uma partícula do meio para fazer vibrar. E aí a gente entra em outra classificação de ondas quanto à natureza delas. Ondas eletromagnéticas podem se propagar sem a existência de um meio material. Tá? Porque ela, vamos dizer assim, ela monta seu próprio campo elétrico e magnético e consegue se propagar por si mesmo. A gente vai estudar isso em mais detalhes, tá? Não tem espaço para a gente falar disso agora. E as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Exemplo clássico que se dá quando se fala nesse assunto é puxar lá o filme Star Wars e falar das explosões, dos tiros, né? Quando explode uma nave lá, você dá um tiro laser, explode a nave, você não ouviria o barulho da explosão porque o som não se propaga no vácuo, não tem um meio material para ele se propagar. Mas o tiro a laser chega porque a luz se propaga no vácuo, né? Então seria um filme tremendamente monótono e muito silêncio, né? Se fosse levado a física aí ao pé da letra, tá? Então ondas mecânicas precisam de um meio material. O som se propaga no ar? Se propaga. O som se propaga na água? Se propaga. E é por isso que o submarino tem sonar. Tá? O som se propagando pela água é o meio de comunicação dos submarinos. Então, até hoje, se você está num submarino lá e quer se comunicar com outro submarino, você pega um microfone e fala, tem um megafone aqui que vai fazer vibrar as ondas sonoras e tem um microfone que vai captar o que você está vibrando lá no outro, porque o som se propagar melhor do que ondas eletromagnéticas na água. Tem muitas partículas onda magnética, eletromagnética
ela vai se dispersar, vai perder energia muito mais rapidamente do que ondas sonoras. Então até hoje você usa o som para se comunicar. Vira e mexe, a gente vê em filmes aí, ou eventualmente até notícias, né? O submarino afundou, mas as pessoas aguardam um resgate. E aí o que elas fazem? Pegam uma ferramenta e fica batendo na parede do submarino. Pé. Porque o som vai se propagar a longas distâncias e você consegue localizar, saber exatamente onde está, né? Bom, vamos lá. A velocidade de propagação, isso aqui é interessante, tá? De qualquer onda eletromagnética é a mesma no vácuo e vale 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E essa é a única velocidade em física que a gente escreve com a letra C, porque é constante. E dizer que a velocidade da luz ou das ondas eletromagnéticas é constante no vácuo não significa só dizer que ela é sempre a mesma, mas significa dizer que ela é sempre a mesma, independente de como você se move. Então vamos dizer que você está, um exemplo clássico, né? Você está em um trem e o trem está se movendo a 2 vezes 10 oitava metros por segundo, quase na velocidade da luz, 2/3 da velocidade da luz, 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Você está dentro desse trem. Se você chegar lá na frente dele, olhar alguém que está parado, né? Você dá um tchauzinho, a pessoa vai ver você passando por ela 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Agora, se você acender uma lanterna na frente desse trem, a frente de ondas da luz que vai se propagar, porque a luz ela sai da lanterna e viaja até chegar no objeto, né? Ela não é imediata, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Você, dentro do trem, vai ver a luz viajando a 300 mil km por segundo. Então a luz vai se afastar da sua lanterna a 300 mil km por segundo. Uma pessoa que está do lado de fora e vê você passando e vê você acendendo o feixe de luz, quando ela medir a velocidade da luz que você acendeu, quanto que ela vai medir? Também 300 mil km por segundo. Você não soma com a velocidade do trem. Isso significa dizer que a luz tem uma velocidade constante. É constante até independente da velocidade do observador. É mais fácil você mexer com a duração do tempo ou com o tecido do espaço do que com a velocidade da luz. Então você não mexe na velocidade da luz. Se for preciso, você contrai ou dilata o espaço. Se for preciso, você contrai ou dilata o tempo. Mas a velocidade da luz você não mexe. Por isso que a letra C de constante é dedicada a ela, tá? E quando eu falo velocidade da luz, não é só do espectro de luz visível. É de qualquer onda eletromagnética. Luz visível, luz invisível, ondas de rádio, ondas de micro-ondas, né, infravermelho, enfim. Falando em espectro da luz visível, tiro aqui e venho para cá, tá? Falando em espectro da luz visível, a luz visível representa apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético como um todo. Então você pode ter ondas mais longas no espectro eletromagnético, ondas mais curtas, tá? Então todas essas ondas têm a mesma velocidade no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Essas ondas aqui a gente não enxerga a maioria delas. A gente não enxerga o infravermelho, a gente não enxerga ondas de rádio, a gente não enxerga ondas de raio-x, a gente não enxerga as micro-ondas que aquecem nosso alimento, né? A gente tem um detector no nosso corpo feito para perceber somente essa faixa de onda eletromagnética. Esse detector, ou esses detectores, são os olhos. E a gente chama essa faixa de luz visível, porque é a faixa de onda eletromagnética para a qual os nossos olhos se sensibilizaram. Então nós temos receptores nos olhos que conseguem perceber o que está aqui, tá? E a luz visível tem aí um mnemônico para se decorar, né? O tal do Lava-Ave. É 7 cores do arco-íris, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 7 cores do arco-íris. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Quantas cores tem o arco-íris? Depende, né? Quer dizer, Newton achou por bem dizer que tinha 7. Já que ele estava decompondo uma luz branca. Que a luz branca estava no mundo supralunar. Era algo puro, algo quase divino, que chegava até a Terra
por isso que ela é branca, uma luz divina. E quando ela passava por um prisma, ela se decompunha em várias cores do arco-íris, o que a gente vê. O que se dizia até então? A luz ela vem pura do céu, passa por um objeto que foi feito pelas mãos do homem, portanto um objeto impuro, né? Pecaminoso, e quando ela passa por esse objeto, ela se diverge aí nas várias cores que a gente enxerga. Qual que foi a sacada de Newton? Ele pegou um segundo prisma e conseguiu recompor essas cores de luz e voltou a ter luz branca. Com isso se quebra o argumento de que o objeto é pecaminoso e a luz é divina. Como é que pode a luz passar por dois objetos pecaminosos e voltar a ser divina? Só que quando você quebra toda essa estrutura ideológica, você está botando sua cabeça a prêmio. Uma estratégia interessante é você falar, não, veja bem, a luz se decompõe, mas não é em qualquer número de cores, são 7 as cores, né? Porque 7 na natureza humana já é um número cabalístico há muito tempo, né? Então 7 pareceu ser um número meio aceitável para você dizer que são as cores que a luz se decompõe, né? Tanto que aqui entre o azul e o anil você tem até uma pequena forçação de barra aí, né? Você divide o azul em duas cores. Tudo bem, meu amor, depois o pai responde, não tem pressa não, tá bom? Obrigado. Então aqui você tem essa coisa, né? Você pega uma coisa que é praticamente uma só e divide em azul e anil, bom, enfim, você tem lá as suas 7 cores. Mas você tem uma infinidade de cores e nuances aí entre uma e outra, você pode dar nomes para elas, né? Você tem nomes, inclusive. Bom, em um meio material, e aí eu sublinhei aqui em verde, ó, porque elas apresentam diferentes velocidades em diferentes meios materiais, não no vácuo, né? Então, em diferentes meios materiais, as ondas que estão mais para o vermelho têm maior velocidade e as que estão mais para o azul e violeta têm menor velocidade, tá? Bom, se eu vier um pulinho para cá do vermelho, eu chego numa faixa que está abaixo do vermelho. Ela é chamada infravermelho. E se eu der um pulinho para cá do violeta, eu vou numa faixa que está acima do violeta, que é chamada ultravioleta. Como que a gente percebe a presença do infravermelho e do ultravioleta? Não é com os olhos. A presença do infravermelho a gente consegue perceber de olhos fechados. Por quê? A faixa de luz infravermelho é a que transmite o calor por radiação. Então, se você passa perto de uma panela que está quente, mesmo com o fogo desligado, você passa bem perto assim, você já sente o calor, apesar da panela ter a mesma aparência que ela teria se tivesse fria, né? Então, você sente o calor ali. Se você dá muita energia, muito calor para um metal, por exemplo, ele vai começar a vibrar. Todo o corpo tem uma vibração e emite calor aqui na faixa do infravermelho. Todo o corpo, tá? O cubo de gelo emite, porque está acima do zero absoluto. Ele emite, tá? Um pedaço de madeira, ferro quente. Quanto mais energia ele tiver, mais vai aumentar essa frequência aqui. Então o infravermelho é uma faixa bem larga, vai aumentar. Você pode aumentar tanto a energia naquele metal que você vai fazer ele emitir, além de emitir no infravermelho, ele começa a emitir no vermelho também. Você começa a enxergar aqui na faixa do vermelho a luz visível. E esse é o princípio de funcionamento da primeira lâmpada elétrica. A ideia era você aquecer um filamento pela passagem de corrente elétrica, aquecer tanto que ele emitisse luz. E se você aquece um pouco mais, além do vermelho, ele começa a ficar laranja, amarelo. Você já deve ter visto aquelas lâmpadas de filamento velha, né? Que ela ilumina tudo amarelo, porque ela está super quente. E a grande dificuldade em se fazer uma lâmpada elétrica é você descobrir um filamento que aguenta altas temperaturas sem derreter, sem fundir. Então essa que foi a grande dificuldade no processo de fabricação da luz elétrica. Você tem uma mistura de elementos ali para fazer o filamento e também coloca numa baixa pressão ali, sem ar, né? Para que o negócio dure mais, tá? E se você vier para a faixa do ultravioleta, o que acontece? Você também não enxerga, mas você percebe o ultravioleta depois de um dia na praia, né?
mesmo que esteja no mormaço, as nuvens não conseguem barrar ultravioleta por completo. Ele passa e vai bater lá nas suas células e vai estimular lá a produção de melanina no seu corpo. Só que até que faça isso, você vai queimar, vai ficar eventualmente aí vermelho, né? Vai ficar com rosa, sei lá, até que seu corpo comece a produzir mais melanina para se adaptar ali àquela situação, né? Bom, vamos lá. Esse exercício aqui então a gente vai fazer daqui a pouquinho. Vou seguir aqui nas explicações, tá? Então, ó, fenômenos ondulatórios. Vamos falar sobre refração, aliás, reflexão, refração, difração e interferência. Interferência nós já falamos um pouco na primeira aula. Eu só botei aqui um exemplinho, que na verdade vocês já têm os dois exemplos, construtiva e destrutiva, no caderno de vocês. Só fiz questão de colocar esse exemplo, que ele traz uma onda com 3 quadradinhos de altura, vindo ao encontro de uma onda com apenas 1 quadradinho de altura, tá? E aqui você tem a interferência das duas. Sobrou uma onda com 2 quadradinhos de altura. Percebam que eu não coloquei A menos B aqui. Eu coloquei A mais B. Por quê? Se você olhar no livro, vai estar A menos B. O livro está considerando esses tamanhos em módulo. Aqui não, eu já estou considerando que você tem um eixo orientando positivo para cima e negativo para baixo, né? Então, para isso aqui ficar mais explícito até, a gente pode colocar o eixo aqui e dizer que a orientação para cima é positiva, tá? Ou você pode considerar eles em módulo e aí você tem o A menos B ali. Depois que você passa, as ondas continuam o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então as ondas, elas não colidem, elas interferem. Durante a interferência elas apresentam uma somatória das duas, né? E depois seguem como se nada tivesse acontecido. E é isso que acontece naqueles fones eliminadores de ruído. Então se você tem um foninho, você põe, liga a eliminação de ruído dele, ele tem um microfoninho aqui do lado de fora. Ele percebe uma onda vindo e o microfone detecta a fase, a altura, a intensidade da onda, a frequência e produz uma onda igualzinha, só que invertida, e manda para o seu tímpano. Mas ele faz todos esses cálculos de forma que a onda de fora vai atingir o seu tímpano junto com a onda que o seu fone produziu, que é invertida. Então, quando elas chegarem no seu tímpano, uma elimina a outra, seu tímpano não vai vibrar tanto quanto vibraria, né? E depois elas continuam o seu trajeto. Tá? Mais ou menos isso daqui, ó. Você diminui a intensidade da onda com um pulso ao contrário. Então, o microfone de eliminação de ruído, um fone com eliminação de ruído, isso funciona assim. Não é que ele elimina o ruído porque ele isola muito bem do meio externo, não só isso. Ele isola do meio externo para diminuir e aqui entra ele manda uma onda no sinal contrário, tá? Difração é a capacidade das ondas contornarem obstáculos. Então, se eu sair da sala e continuar falando com vocês, vocês vão ouvir o que eu estou falando, mas não vão me ver. Porque as ondas sonoras, elas conseguem contornar esse obstáculo que é a porta, porque a porta tem a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda sonora que eu estou falando com vocês. Por que a luz não difrata quando passa pela porta? Porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno. Ele vai difratar quando? Quando você fizer, por exemplo, ela passar por um fio de cabelo. Então você consegue fazer esse experimento, estica um fio de cabelo, aponta um laser para ele, e aí você vai ver que ao invés de aparecer uma bolinha de laser na parede, vai aparecer uma coisinha assim mais esticada, uma figura de interferência, porque o laser vai estar difratando para contornar o seu fio de cabelo ali, né? Ou fizer ele passar por uma fenda muito estreita, tá? Então toda onda, ela tem essa capacidade aí de sofrer difração, mas ela vai difratar, ela vai contornar melhor o objeto se o tamanho dela for compatível com o tamanho do objeto, tá bom? Reflexão e refração. Isso aqui tem umas coisas interessantes para a gente tratar, né? Então desenhei aqui a direção de propagação da onda e esses riscos azuis são as frentes de onda. É como se fosse cada crista de uma onda que eu estou desenhando aqui, ou cada vale, ou cada ponto aí de uma onda que tem a mesma distância. Tá?
Então isso daqui, ele vem, incide, bate na superfície e reflete. A reflexão funciona como uma bola de sinuca quando bate na tabela. Ele incide com um ângulo e reflete com o mesmo ângulo. Mas este ângulo nunca vai ser medido em relação à superfície. Porque aqui a gente tem uma superfície reta, mas e se você tem uma superfície curva? Aí não dá para medir, né? Então o que a gente faz? No ponto que eu estou estudando a incidência do raio ou da frente de onda, eu traço uma reta perpendicular. Essa reta tracejada é a reta normal, perpendicular à superfície. E meço os ângulos de incidência e reflexão em relação a essa reta. Na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Como a onda permaneceu no mesmo meio que ela estava, a velocidade incidente é igual à velocidade da onda refletida. A frequência da onda incidente é igual à frequência da onda refletida, então uma luz, por exemplo, não vai mudar de cor porque se refletiu. O som também não vai ficar mais grave ou agudo quando ele bate num obstáculo e reflete. Ele vai manter a mesma frequência, tá? E o comprimento de onda, como não mudou o meio, continua o mesmo também, tá bom? Agora, na refração, não. A refração acontece quando uma onda atravessa de um meio para o outro. Né? Por exemplo, o exemplo clássico é quando você coloca o canudinho no copo com água e ele parece que está quebrado. Porque a onda está atravessando do ar para a água e da água para o ar. Então elas têm velocidades diferentes. Sempre que a onda muda de meio, muda de velocidade. Ela muda de velocidade, mas a frequência permanece constante, igual ao que era antes. Então, uma luz azul, quando ela atravessa a água da piscina e entra, se você olhar de dentro da água, você vai continuar vendo ela azul. Ela não vai ficar verde, vermelha, não. Ela vai continuar com a mesma frequência, só que ela muda a velocidade, tá? De forma, e aqui tem uma relação interessante que vale aí para as ondas de qualquer natureza, né? A velocidade da onda no meio 1 dividido pela velocidade da onda no meio 2 vai ser igual ao comprimento de onda no meio 1 dividido pelo comprimento de onda no meio 2, né? Porque V é igual a lambda F. Se F1 é igual a F2, a frequência se mantém, então a gente tem essa relação aqui de velocidades e comprimentos de onda. A esta relação se dá o nome M, que é o índice de refração relativo. No caso, como eu estou estudando uma onda que vai do meio 1 para o meio 2, velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2 é igual ao comprimento de onda no meio 1 dividido pelo comprimento de onda no meio 2, que é igual ao índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Tá? Índice de refração. Isso aqui, na verdade, quando a gente faz as contas, fica muito mais simples. A gente não tem tanto essa coisa, mas vocês têm que saber o que significa. Tá? E o índice de refração também do meio 2 em relação ao meio 1 pode ser calculado a partir desses ângulos aqui, um ângulo de incidência e um ângulo de refração, de forma que n de 2 em relação a 1, né, ou no meio refratado sobre o meio de incidência, né, porque ele refratou no meio 2, então o meio 2 é o refratado, tá? É igual ao seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração, tá? Pessoal, já deu o nosso tempo, só para não deixar vocês desamparados, é 11h10, né? Eu já estou comendo 5 minutos aí. Só para não deixar vocês desamparados, vou dar as orientações de como vocês vão resolver esse exercício aqui, ó. Então, ele diz para você que a velocidade de propagação em uma corda depende da tração com que a corda é esticada e de sua densidade linear. Nós já vamos comer, tá bom? Vem cá, aguenta aqui um pouquinho. Então, ela depende de quanto a corda é tracionada, esticada, né, e de sua densidade linear. A tração é quando você puxa ela, então é uma força que você está fazendo nela. A força é de newtons, né? E a densidade, ele explica aqui para você o que é essa densidade, ó. Massa por unidade de comprimento. Aqui já dá para a gente ter uma ideia. Ele está dando um cabo de aço de 2 metros e ele pergunta a velocidade em metros por segundo. Sistema internacional. Se ele está perguntando a velocidade em unidades do sistema internacional,
Que unidade eu tenho que usar para massa? Quilogramas. Então, isso aqui vai ser 0,2 quilogramas, tá? O comprimento da corda posso deixar em metros mesmo, que é a unidade do sistema internacional, né? E como é que eu faço para saber a força com que essa corda está sendo esticada? No caso aqui, ele está dizendo o quê? É esticado pela força-peso de um objeto de massa 4 kg. Qual é a força-peso de um objeto de 4 kg? Usando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. 40 newtons. Tá? Não coloquei o quadrado aqui, peraí. Então, o que você tem? Uma tração de 40 newtons dividido por uma densidade que é dada por 0,2 dividido por 2. 0,2 kg dividido por 2 metros, né? Quando você tirar a raiz disso daqui, você vai ter a velocidade de propagação do pulso nessa corda. Posso fazer o desenho mais detalhoso? Pode. Tudo bem? Pessoal, eu vou interromper a gravação por aqui então, mas eu continuo à disposição para tirar dúvidas, tá bom? Vocês estão dispensados.